Hoje nós vamos falar sobre fibromialgia com o reumatologista Luiz Severiano Ribeiro. Ele formou-se em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais em 1985. É membro da Sociedade Brasileira de Reumatologia, doutor em Saúde Pública na área de concentração em Epidemiologia pela UFMG. É preceptor do Programa de Residência Médica de Reumatologia do IPSENG. Atualmente atende em consultório particular e aceita convênios com a Unimed. Doutor Luiz, muito prazer recebê-lo aqui no canal. Prazer, tudo meu, mano. Tudo bom com o senhor, né? Tudo bem. Vamos falar então dessa doença que é tão misteriosa, tanta gente fala sobre ela, porque não existe uma causa específica, não existe um exame que comprove exatamente se a pessoa tem a doença ou não, não é isso? Exame não, um diagnóstico clínico que vai ser feito a partir das queixas do paciente, que na maioria, enorme maioria das vezes, é a dor, né? A dor musculoesquelética, a dor no corpo. Além da dor, é muito frequente, nós chamamos até de sintomas típicos, o sono não repousante, aquele sono que a pessoa pode até dormir a noite inteira, mas a sensação dela ao acordar de manhã é que ela não dormiu. Uma fadiga imensa, enorme a fadiga do paciente, aquela paciente que está sempre cansado, prostrado, né? Prostrado, sem vontade de sair, exatamente, sem convivência social. Aqueles pilares do que a gente chama de estado de saúde vão sendo minados, né? Quer dizer, o estado de bem-estar físico, emocional, social, profissional, familiar. A fibromialgia existe como fibromialgia a partir de 1977. Ela já foi mencionada na literatura desde o século XVI, que as pessoas doem, quer dizer, desde a hora zero, a dor faz parte da condição humana. Mas assim, que a medicina vem tratando do problema, isso aí é centenário. Agora, essa dor é uma dor generalizada, ela vai no corpo inteiro, ela é constante, ela não é uma dor aguda, mas ela realmente ela mantém essa e fica... É uma dor ela crônica. Dura meses. Não, é uma dor crônica. Via de regra, quando o paciente está aqui, ela tem alguns anos que o paciente já está queixando de dor, já procurou vários outros especialistas, né? Às vezes já até teve um diagnóstico ou a hipótese diagnóstica e que vem só para confirmar se é ou se não é mesmo aquela fibromialgia. Mas a dor é uma dor crônica, ou seja, já está presente por mais de 3 meses, como eu disse, via de regra, anos. Ela é uma dor disseminada, é uma dor muscular, mas pode ter impressão que é uma dor óssea, é uma dor articular, quer dizer, uma dor no nervo. A pessoa não sabe muito bem qualificar aonde que exatamente dói, mas dói o corpo. Quando eu falo disseminado, eu quero dizer que é abaixo e acima da cintura, do lado esquerdo e direito do corpo, os 4 membros, com pelo menos um componente do esqueleto axial, que é a coluna lombar, coluna torácica, região torácica anterior, cervical e a cabeça. Pois é, essas dores na cabeça, as pessoas inclusive ficam achando que são outras coisas. Sim. E até por isso que fica percorrendo um tanto de especialista diferente, né? A história natural da fibromialgia é essa. É aquele paciente que, do início dos sintomas até um diagnóstico confirmado, definitivo, início de tratamento, gasta-se, às vezes, anos, tá certo? Com uma série de especialistas, com uma série de exames, com hipóteses diagnósticas as mais diversas possíveis, né? Dependendo do ângulo que o médico, que um determinado especialista olha aquele paciente, pode ter a impressão de se tratar de um quadro, mas na verdade a coisa é muito maior e é a fibromialgia. E o que causa? Existe um componente genético, a gente sabe que ela não é inflamatória, que ela não é infecciosa, né? Não é. Existe alguma coisa psicológica que dispara? O que vocês especialistas analisam? Olha, como uma doença crônica, uma síndrome de dor crônica, ela não existe uma causa para ela. Existem uma série de causas, né? de causas potenciais, que, sem dúvida, a genética é um elemento importante. Nós sabemos da prática clínica diária que existe uma agregação familiar muito grande, ou seja, o paciente chega, tem um diagnóstico de mialgia e fala assim, mas minha mãe também tem, eu tenho uma irmã também que está tratando, tem tias, enfim, existem outros
familiares, não, agregação familiar, outros familiares que também têm o diagnóstico de fibromialgia. Então a genética, e hoje em dia já temos estudos com polimorfismos, genéticos, indiciando uma associação entre essas alterações genéticas e o vir a desenvolver fibromialgia, quer dizer, além da agregação familiar, que a gente vê em estudo populacional aqui no consultório, existem estudos com base genética mostrando isso. Mas além dessa suscetibilidade genética que o indivíduo tem, existem fatores ambientais que vão contribuir com isso. Ou seja, o estresse psicológico que você mencionou, pacientes que têm histórico de episódios passados de depressão, ou atual, ou alguns outros episódios de depressão, ou um trauma muito grande, não necessariamente que levou a uma depressão, mas pode vir a desenvolver fibromialgia. Também o estresse físico, o estresse infeccioso, algumas infecções crônicas podem mais adiante evoluir como uma fibromialgia. E a pessoa que apresenta esses sintomas, né, dos quais a gente já falou, ela pode apresentar outras coisas também. Pois é. Tipo a síndrome do intestino irritável. Exatamente. Quando eu comecei a falar, então, da clínica, do diagnóstico clínico, a dor é o sintoma cardinal. O paciente vai ter o diagnóstico de fibromialgia porque ele dói. Ele tem essa dor crônica, musculoesquelética, disseminada. Mas além disso, existem os sintomas típicos que eu já mencionei, que é o sono não repousante, a fadiga extrema e também a rigidez matinal, que não é tão falada como critério diagnóstico. Mas existem os transtornos cognitivos, né, que é aquela dificuldade de memória, que muita gente fica preocupada, será que eu estou com Alzheimer, o que está acontecendo comigo? Esse tipo de sintoma é muito frequente. Memória recente, memória mais... Mais recente mesmo, sabe? Assim, eu estou esquecendo demais, eu estou conversando, eu não sei o que eu ia falar. Esquece o eu nome, cheguei aqui, o que eu vim fazer? Troca a palavra, esqueci, perdi a palavra, eu quero falar uma palavra, mas... Bom, em suma, essa alteração cognitiva, que tem até um nome para isso, fibrofobia, é um nome que não tem uma tradução ainda, mas seria o nevoeiro da fibromialgia, ou seja, aquela dificuldade cognitiva que vem junto com os sintomas. E uma série de outros sintomas disfuncionais, que é a síndrome da perna irrequieta, a síndrome uretral feminina, a síndrome do colo irritável, fenômeno de Renault, sintomas de ressecamento de mucosas, sintomas vestibulares, ou seja, tonteiras, enfim, uma série de... É importante a gente dizer que a dor é uma dor real, não é psicológica. E esse é um grande desafio, né, dos pacientes, porque às vezes eles não são compreendidos pelos mais próximos, no trabalho, na família. Exatamente. E começa a você está inventando a dor, você está maximizando. Porque a dor não é algo que se mestra. A dor é uma sensação desconfortável, somática e psicológica. Né? Não existe dor inconsciente. A dor tem que ter a consciência para você sentir dor. Quando você dorme, você não sente dor. Mas quando você está consciente, você sente dor. E ela é o resultado exatamente de um fenômeno somático e de um fenômeno psíquico. A dor tem esses dois elementos. Mas, infelizmente, ela não é medida. Então, o paciente queixa de dor e muitas vezes ele escuta isso. Pô, mas você está bem, está tão saudável e só está queixando dor e cansaço? Isso deve ser problema da sua cabeça. E não é da fibromialgia. Até porque os exames de sangue, os raios-x não apontam nada. Exatamente. Uma dor que não se mede. E exames que são normais, né? É mais fácil fazer aquele caminho que a pessoa está inventando algo do que realmente fazer o caminho inverso, que não existe alguma coisa aqui que é a fibromialgia. Eu diria, Ana, que hoje em dia a situação está bem melhor. Se a gente for ver a fibromialgia há 25 anos atrás, ela era completamente desacreditada, desconhecida. O paciente saía do consultório de um reumatologista falando, esse médico me falou que eu tenho reumatismo, que é a fibromialgia, meus exames estão todos normais, não tem nada de alterado, ele está me dando um remédio que não é uma, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, esdrúxula, uma bezetacil, ele está me dando um calmante, aspas. Não estou entendendo nada. E o nome da doença, eu esqueci.
Eu não sei como é que chama, fibra alguma coisa. Hoje em dia não, hoje em dia a fibromialgia faz parte do imaginário coletivo. Você vai em bancas de revista, tem umas 3 publicações recentes de médicos falando sobre fibromialgia. Você, com o seu programa, querendo conversar sobre fibromialgia, isso é ótimo. Programas de televisão, de jornal, enfim, todas as mídias estão falando de fibromialgia. Tem famosos com a doença, né? Mas recentemente nós tivemos aí a Lady Gaga, isso. Né? Que foi um espetáculo, né? O depoimento dela em tantos pacientes aqui no consultório. Você fala que coisa boa. Alguém falou em algo que é difícil para mim. Falar abertamente, sem preconceito. Exatamente. Né? Para os meus colegas de trabalho, para os meus familiares. Eu tenho isso, a mesma coisa que a Lady Gaga tem. Agora, a doença está muito ligada ao psicológico, então quando você tem uma intempérie qualquer, né, um dissabor, ficou triste com alguma coisa, uma perda, é provável que você tenha uma crise logo depois. Sim, uma coisa tem que ficar bem clara. Uma coisa chama-se depressão, a outra chama-se fibromialgia. Se nós estivéssemos falando da mesma coisa, eu tinha que fazer o diagnóstico de depressão em todos os meus pacientes fibromiálgicos, o que não acontece. Mas ela está presente em 50% dos casos, mais ou menos, não é? Depende de onde você estuda. Então existem coortes, grupos de pacientes que você estuda. Se você está numa atenção primária, num hospital, referência, um serviço de referência para a fibromialgia, como é o caso meu lá no IPSENG, nós encontramos 50%, um pouquinho mais de 50% de depressão dos nossos pacientes. Por outro lado, se você procura outra coorte, por exemplo, uma coorte populacional, vamos fazer uma pesquisa assim, em casa, a prevalência da depressão cai demais, é menos de 10%, que é mais do que a esperada para aquela população. Vamos dizer que seja em torno de 3%, 4%. Então, se eu estou falando de 10% a 50%, eu estou falando que não é 100%. Então são coisas diferentes. Depois que a doença é realmente descoberta, diagnosticada, trata-se com o quê? A fibromialgia, em última instância, é um desequilíbrio de endorfina. Então o tratamento é com antidepressivo, na grande maioria das vezes, não porque é depressão. É outro fator que confunde muitas pessoas, né? Mas falou que não é depressão, mas está tratando com antidepressivo. À medida que eu uso antidepressivo, eu estou bloqueando receptores que evitam o escoamento das endorfinas. Então eu vou manter níveis mais elevados de endorfina, o que vai ajudar muito aquele paciente. Tem a ver com os impulsos nervosos, né? Tem a ver com os impulsos nervosos, com o caminhar das fibras, né, aferentes e eferentes. E uma coisa que o remédio não faz é produzir endorfina. Por isso que é muito importante, nós falando para todos os pacientes, é muito importante a atividade física, porque essa produz endorfina. A síndrome de fibromialgia é benigna, ela não mata, ela não aleja, ela não evolui. Evolução que eu estou dizendo em termos de dano tecidual. Por exemplo, uma hipertensão não controlada vai levar a dano renal, a dano cardíaco, mesmo se diria para diabetes e outras doenças reumáticas. Ela não afeta os órgãos, ela não mata. Ela é disfuncional. Os órgãos vão envelhecer como envelheceriam normalmente. Não é por causa da fibromialgia que isso vai mudar. Então a pessoa tem que ter consciência da benignidade da fibromialgia. É claro que quando eu falo benignidade, o impacto da fibromialgia em termos de qualidade de vida é muito grande. Mas a partir do tratamento, dessa educação, ou seja, o que eu tenho? É assim que eu trato? Ótimo, vamos lá. Entendeu? Então muda tudo. É importante que as pessoas tentem realmente se superar e não parar de trabalhar, por exemplo, porque quando você fica totalmente isolado e a coisa te domina. A função do médico que trata a fibromialgia é realmente recuperar tudo aquilo que o paciente, porventura, tenha perdido. Se ele parou de trabalhar, vamos voltar a trabalhar. Certo? Se tem problemas familiares advindos da condição dele, vamos mexer nisso. Isso não é o fim do mundo, absolutamente. Você é uma pessoa normal, como qualquer outra. O senhor acredita em terapias complementares, acupuntura, por exemplo? Acredito. Eu acho que tudo no campo da fibromialgia é bem-vindo. Se você falar, existem estudos científicos comprovando, validando isso aí, eu vou dizer que ainda não. Mas é porque muitas vezes não são feitos também.
Tem muitos pacientes aqui no consultório que fazem acupuntura, que dançam, dança de salão, que fazem outras modalidades, meditação, que está sendo muito falado atualmente. Tudo aquilo que faz bem para o paciente, tudo aquilo que me faz bem, que você falou em alimentação, se te faz bem, eu acho que é muito bem-vindo. Doutor Luiz, para a gente terminar, durante o processo de diagnóstico, vocês fazem um exame com os dedos para localizar pontos, Sim. pontos de dor no corpo, né? Uhum. Explica pra gente como é que é isso. Bom, na verdade, a pesquisa dos pontos dolorosos advém dos critérios classificatórios da doença. O critério classificatório é uma unidade de definição daquele quadro. Quando eu falo, esse paciente tem fibromialgia segundo os critérios classificatórios, eu aqui no Brasil vou ser entendido no Japão que aquele paciente preenche aqueles critérios, ou seja, a questão não é diagnóstica, é classificar. Ele é fibromialgico porque ele tem isso e tem isso. E o que era isso? Era a dor, essa dor musculoesquelética crônica disseminada, associada à presença de 11 ou mais de 18 pontos concebidos. Aleatoriamente, mas os trabalhos mostraram 9 pares de pontos, que a gente faz a pesquisa dos pontos dolorosos, 11 ou mais fechavam os critérios classificatórios de fibromialgia. Isso em 1990. Em 2011, nós temos o advento dos critérios diagnósticos, que abolem essa pesquisa dos pontos dolorosos. Por quê? Observou-se que homens, por exemplo, respondem menos aos pontos dolorosos. É por isso que as mulheres têm mais? É por isso que acredito que as mulheres, a fibromialgia é mais prevalente, mulheres, muito mais prevalente em mulher do que em homem. Isso é uma falácia. A falácia advinda da aplicação de critérios classificatórios como diagnóstico. A estatística diz que é mais ou menos isso mesmo. De cada 10 casos, 9 são mulheres? Sim, com os critérios classificatórios. Uhum. Então, a dor crônica é um evento extremamente comum na população. Quando a dor crônica é disseminada, eu vou dizer que ela é 1,5 vezes mais prevalente na mulher do que no homem. Quando eu aplico os critérios dos pontos dolorosos, essa distância aumenta. Ela fica 10 vezes mais prevalente na mulher do que no homem. Motivo porque os diagnósticos eram feitos baseados nos critérios classificatórios, mostrando que a mulher tinha mais fibromialgia do que o homem. Tem, mas não é essa a diferença. E tem uma idade para a doença geralmente surgir? Por volta dos seus 40 e poucos anos, né? Ele é mais comum nessa faixa etária, então? É mais comum nessa faixa etária, mas existem fibromialgia, uma vez que a gente não espera uma cura, ela vai ao longo dos anos. Então, nos extremos de idade também ocorre. Tá certo, doutor Luiz, muito obrigada pela participação. Pela oportunidade. Foram ótimas as explicações. Depois da vinheta, você vai ver o caso da Soraya Beltrão, uma servidora municipal de Belo Horizonte que descobriu a doença em 2008, procurou muitos médicos, fez vários exames, comprou livros para se inteirar, buscou terapias alternativas e até fez o uso de ventosas. Já então. Soraya, foi uma barra, você bateu muita cabeça até descobrir o que você tinha, né? Foi muito difícil. Eu acho que eu já nasci com a doença, mas em 2008 aconteceu um fato. Eu estava no meio de um tiroteio, eu estava fazendo uma caminhada e estava no meio de um tiroteio e eu levei bastante susto. E desde então, daquele dia, eu comecei a sentir fortes dores nas costas e essa dor projetava para frente e essa dor foi espalhando pelo corpo. Aí foi uma saga de pronto-socorro, de médicos, e eu já não sabia mais o que procurar. Você foi primeiro num clínico, quais foram os especialistas? No primeiro episódio, que a dor foi muito forte, eu fui num pronto-socorro. Aí quem me atendeu foi um ortopedista. Aí realmente ele viu que era uma contratura muscular, mas que iria passar, era alguma coisa assim que eu estava tensa e que iria passar, mas não passou, a coisa foi só agravando. Aí eu fui em outro ortopedista, depois fui em psiquiatra,
que falava muito, né, que eu estava somatizando a dor. Todos os especialistas que você pensar, gastroenterologista, porque a dor era nas costas tão forte, ela projetava para frente, para o estômago. Ela irradia. Ela irradia, mas aí a dor depois ela foi espalhando, ela foi pegando pescoço, cabeça, braço, perna, não tinha um lugar do corpo que não doía. Aí que eu comecei a ler bastante, eu buscando ajuda nos livros, eu mesma, mas lia o dia inteiro, comprei até livros de medicina, e vi que os sintomas da fibromialgia coincidiam com o que eu tinha. Aí que eu vi que eu tinha que procurar um profissional especializado, que é o reumatologista. Foi quando eu conheci o Dr. Luiz Severiano, e que me deu os caminhos corretos para eu poder tratar. Mas além dos caminhos que ele me deu, eu busquei ajuda na acupuntura, fisioterapia, além de lutar com a dor, com todo o gasto que a gente tem com medicamento, a gente luta muito com o preconceito das pessoas, principalmente da família, que acha que a gente está com preguiça, que a gente está exagerando, que a gente está com mania de doença, que a gente está com mania de dor. Então, assim, o mais difícil, além da dor, é o preconceito das pessoas. E graças a Deus, no meu trabalho, né, eu tive que me readaptar. Os peritos do órgão que eu trabalho reconheceram, né, devido à longa luta, longos tratamentos, internações, reconheceram a doença. Porque eu sou professora e dar aula para mim realmente eu não tinha condição. Porque os estresses físicos e psicológicos agravam muito a condição clínica da gente. Então vamos falar agora do tratamento, né? Você já tentou vários remédios, Isso. Já usou muita coisa. E são remédios para alívio da dor muscular, anti-inflamatório, o que é? Os remédios que a gente usa são, depois de eu ter usado vários corticoides, vários anti-inflamatórios, vários medicamentos errados, cheguei ao Dr. Luiz, né, que me receitou antidepressivo, relaxantes musculares, e também existem alguns remédios também para dor no local, quando ela está muito forte. São coisas mais pontuais. Isso, quando ela está muito forte, quando a gente está em crise, tem remédios para dor também. A Soraya procurou um clínico da dor por causa de um tratamento mais específico. Conta pra gente como é que foi, Soraya. Isso, porque a fibromialgia, na verdade, ela é uma síndrome que ela provoca no cérebro essa memorização da dor. O cérebro entende que você está sempre com dor. Então, além dos pontos dolorosos do corpo, principalmente nas costas, aqueles locais que os músculos ficam mais enrijecidos, a gente toma anestésicos locais naqueles pontos, para dar uma relaxada no músculo, para ele voltar a receber oxigênio, sangue e parar de mandar esse sinal de dor para o cérebro. E também bloqueios intravenosos que ajudam também a desmemorizar esse sinal que ele recebe, sempre de dor. Então, para a gente quebrar essa cadeia, né, essa cadeia de dor que o cérebro recebe. E a Soraya também procurou alternativas, terapias alternativas e coisas que fizessem bem para a cabeça dela, inclusive o artesanato. Tem mesmo, né, Soraya, que tratar da cuca? Tem sim. A gente tem sempre que estar buscando prazer para poder estar esquecendo da dor, né? Tá tentando esquecer da dor, tirar o foco da dor. Porque no princípio eu buscava grupos em que as pessoas também estavam com fibromialgia, têm fibromialgia, e falavam muito da dor. E eu vi que aquilo não estava dando certo para mim. Eu tinha que buscar exatamente o contrário, eu tinha que tirar o foco da doença. E tirar o foco em coisas que me dão prazer, coisas que fazem essa serotonina aumentar. E quanto mais essa serotonina aumenta, menos eu sinto dor. Acupuntura também, faço acupuntura. E exercícios físicos, que falam-se que não existe tratamento para fibromialgia sem exercício físico. Esse aí é o grande problema para mim. Porque às vezes o desânimo é tanto, que você não consegue fazer uma caminhada de 1 hora.
Então eu tento fazer uma de 15 minutos por dia. E também eu percebo que se eu ficar parada, aí a dor me pega. Soraya, muito obrigada pelas informações. Eu tenho certeza que isso vai ajudar muita gente. Que você continue com essa fé que você tem para continuar o seu caminho, né? E evitar cada vez mais crises. Isso. Eu agradeço e falo para as pessoas não desistirem, para buscar mesmo a ajuda em Deus, para tirar o foco da doença, né? Não deixar a doença mover sua vida, para buscar que a gente vive com ela. Então, mas tem tratamento para amenizar. E se a gente ficar só pensando em dor, que aquilo não tem jeito, que você vai ter que viver com dor a vida inteira, aí a gente não vai para frente. Não esquecer de Deus e buscar sempre coisas que te deem prazer e dar realmente valor naquilo que a vida, né, merece, que é a saúde, que é o bem-estar, que é a amizade, né? Então todas essas coisas são importantes.